A Mãe da Misericórdia, a história da beata Irene Stefani. Nas altas montanhas do Vale do Sábia, onde os Alpes italianos encontram o céu em majestosa reverência, havia um pequeno vilarejo chamado Anfo. Era o ano de 1891 e o mundo estava em transformação. A Europa vivia seus últimos suspiros de uma era que logo seria consumida pelas chamas de guerras mundiais. Mas naquela pequena província de Brescia, entre casas de pedra e ruas estreitas, a vida seguia o ritmo das estações, das colheitas e das orações. No dia 22 de agosto daquele ano, quando o verão italiano derramava seu calor dourado sobre as colinas, nasceu uma menina. Seu primeiro choro ecoou pelas paredes de uma casa simples, onde Giovanni Stefani e Annunziata Massari acolheram sua quinta filha entre 12 que viriam. Batizaram-na com um nome que carregava promessas celestiais: Aurélia Jacomina Mercede. Mercede, que significa misericórdia, graça, recompensa divina, como se o próprio céu já sussurrasse o destino daquela criança, marcando-a desde o berço para uma vida de doação absoluta. Ninguém poderia imaginar, naquele dia comum de verão, que aquela menina de olhos curiosos e mãos pequenas cruzaria oceanos, aprenderia línguas desconhecidas e se tornaria mãe de milhares em terras distantes. Ninguém poderia prever que seu coração, batendo pela primeira vez naquelas montanhas italianas, um dia pararia de bater nas colinas verdes do Quênia, tendo sido consumido não pela peste que a atacaria, mas pelo amor. Um amor tão intenso, tão absoluto, que alguém diria após sua morte: não foi a doença que a levou, o amor a matou. A casa dos Stefani era um lugar de fé vibrante. Giovanni, o pai, trabalhava com as mãos calejadas de quem conhece o valor do suor. Annunziata, a mãe, tinha aquela sabedoria silenciosa das mulheres que constroem lares com oração e trabalho. 12 filhos para criar, alimentar, educar. 12 corações para moldar na fé católica, que era a espinha dorsal daquela família. A mesa era sempre pequena para tanta gente, mas de alguma forma, como nas antigas narrativas bíblicas da multiplicação, sempre havia o suficiente. Talvez fosse ali, vendo a mãe dividir o pão entre tantas bocas, que a pequena Mercede aprendeu suas primeiras lições sobre partilha e sacrifício. As manhãs em Anfo começavam com o sino da igreja. O som metálico cortava o ar fresco das montanhas, chamando os fiéis para mais um dia de trabalho e oração. Mercede cresceu acordando com aquele som. Cresceu vendo a mãe ajoelhada em prece antes do amanhecer. Cresceu observando o pai tirar o chapéu ao passar diante da igreja, fazendo o sinal da cruz com devoção automática, natural como respirar. Mas havia algo diferente naquela menina. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas pelas ruas de pedra, Mercede tinha os olhos voltados para aqueles que sofriam. Quando uma vizinha adoecia, lá estava ela, oferecendo-se para buscar água ou levar um pouco de sopa. Quando os idosos caminhavam com dificuldade pela ladeira íngreme da vila, suas mãos pequenas seguravam braços trêmulos com uma ternura que não parecia própria da infância. Ela reservava para si sempre o trabalho mais árduo, como se já entendesse, com aquela sabedoria misteriosa que às vezes habita os corações puros, que servir era o caminho para amar. O Vale do Sábia, naqueles anos do final do século XIX, era um microcosmo da Itália católica. A fé não era apenas uma prática dominical, era o ar que se respirava, o ritmo que marcava o tempo. Batismos, primeira comunhão, casamentos, funerais, toda a vida era pontuada pelos sacramentos. E entre aquela comunidade simples, onde todos se conheciam pelo nome, onde os problemas de um eram problemas de todos, Mercede aprendia o que significava ser parte do corpo de Cristo. Aos domingos, a família inteira caminhava até a igreja.
Mercede adorava aqueles momentos. O cheiro do incenso misturado ao perfume das flores do altar, a luz colorida que entrava pelos vitrais, pintando o chão de azul, vermelho e dourado. O latim das orações que ela não entendia completamente, mas que ressoava em sua alma como música celestial. Ali, ajoelhada no banco de madeira gasta, ela sentia algo que não sabia nomear. Um chamado, um sussurro, uma inquietação santa que a fazia olhar para o crucifixo e perguntar silenciosamente: "O que queres de mim?" A resposta viria aos poucos, como a aurora que não irrompe de repente, mas vai clareando gradualmente o céu escuro. Quando Mercede tinha apenas 13 anos, ainda uma criança pelos padrões de hoje, mas já considerada quase adulta naquela época, ela pronunciou palavras que mudariam o curso de sua vida. Serei missionária. 13 anos. Uma idade em que meninas sonham com vestidos bonitos, casamentos futuros, filhos próprios. Mas Mercede sonhava com horizontes distantes, com almas que nunca haviam ouvido falar de Jesus Cristo, com um amor que transcendesse as fronteiras de Anfo, do Vale do Sábia, da própria Itália. Ela queria o mundo. Ou melhor, queria dar-se ao mundo. Mas Deus, em sua misteriosa pedagogia, tinha outros planos para aqueles anos de preparação. A morte prematura de Annunziata, a mãe amada, transformou a vida de Mercede. De repente, aquela adolescente que sonhava com terras distantes viu-se responsável por irmãos mais novos que precisavam de cuidados, de educação, de catequese. A missão teria que esperar. A África teria que esperar. Primeiro, havia aquela pequena África dentro de casa. Irmãos com fome, com dúvidas, com necessidade de uma figura materna. E assim, durante anos que devem ter parecido longos para um coração impaciente, Mercede praticou o primeiro e mais importante apostolado, o da família. Ela ensinou os pequenos a rezar, a ler, a entender as verdades da fé. Foi mãe sem ter gerado, foi missionária sem ter partido. A casa dos Stefani e a paróquia local tornaram-se seu campo de missão. E ali, naquele exercício diário de amor sacrificial, Deus a estava moldando, preparando, afiando como uma espada que seria usada em batalhas futuras. Mas o chamado não silenciava. Como brasas sob cinzas, ele continuava ardendo, esperando o momento certo para irromper em chamas. Os anos passavam em Anfo com a regularidade das estações: primavera, verão, outono, inverno. Semeadura, colheita, repouso, preparação. E Mercede crescia, não apenas em idade, mas em determinação. Aquelas palavras pronunciadas aos 13 anos, serei missionária, não haviam sido impulso juvenil ou fantasia passageira. Eram profecia, eram destino, eram sementes plantadas por mãos divinas que aguardavam o tempo certo para florescer. Aos 20 anos, em 1911, a primavera da vida de Mercede finalmente chegou. Os irmãos mais novos estavam crescidos o suficiente. As responsabilidades familiares podiam ser redistribuídas. E em Turim, uma cidade que pulsava com fervor missionário, havia um instituto religioso recém-fundado que parecia ter sido criado especialmente para ela: as Irmãs Missionárias da Consolata. O cônego Giuseppe Alamano havia fundado aquele instituto feminino apenas um ano antes, em 1910. Era um homem de visão profética que enxergava além das fronteiras da Europa cristã. Ele via a África como um continente sedento, não de água, mas de Cristo. E para levar essa água viva, ele formava missionários, padres, irmãos e agora irmãs, dispostos a deixar tudo para ganhar almas. Quando Mercede atravessou pela primeira vez os portões da Casa das Missionárias da Consolata, algo dentro dela reconheceu. Estava em casa. Não a casa de pedra de Anfo, mas aquela casa espiritual para onde toda a sua vida a havia conduzido.
As paredes daquele convento em Turim guardavam sonhos semelhantes ao dela. Jovens mulheres que haviam ouvido o mesmo chamado, que sentiam a mesma inquietação santa, que queriam amar a Deus, amando os mais abandonados da terra. O noviciado foi um tempo de purificação e preparação. Mercedes aprendeu a silenciar para ouvir Deus. Aprendeu que antes de falar de Cristo aos outros, precisava conhecê-lo profundamente em seu próprio coração. As horas de oração diante do Santíssimo Sacramento, o estudo das Escrituras, a vida comunitária com suas alegrias e desafios, tudo isso moldava aquela jovem italiana em uma missionária da Consolata. Em 28 de janeiro de 1912, uma cerimônia simples, mas profundamente significativa, marcou uma transformação. Mercedes Stefani, filha de Anfo, vestiu o hábito religioso e recebeu um novo nome, Irmã Irene. Não era apenas troca de roupas ou de nome, era morte e ressurreição. A mulher que ela havia sido morria. Nascia uma nova criatura, consagrada totalmente a Deus. Irene. O nome significava paz. E aquela jovem religiosa, de fato, carregava uma paz profunda. Não a paz superficial da ausência de problemas, mas aquela paz que Jesus prometeu. A paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz de quem sabe estar exatamente onde Deus a quer. Durante 2 anos, Irmã Irene preparou-se. Estudou, rezou, trabalhou. Aprendeu os princípios básicos de enfermagem, pois sabia que onde fosse, haveria doentes. Fortaleceu seu corpo, pois sabia que a missão exigiria resistência física. Mas principalmente, fortificou seu espírito através da oração constante, pois sabia que sem Cristo, nada poderia fazer. Em 29 de janeiro de 1914, Irmã Irene fez sua profissão religiosa. Diante do altar, na presença de suas irmãs em religião e sob o olhar amoroso de Cristo crucificado, ela pronunciou os votos de pobreza, castidade e obediência. Eram promessas radicais, promessas que iam contra tudo o que o mundo valoriza. Mas para Irene, eram promessas libertadoras. Ela não estava abrindo mão de nada, estava ganhando tudo. Pobreza, liberdade das correntes da posse e do acúmulo. Castidade, um coração inteiro, não dividido, totalmente disponível para amar sem limites. Obediência, a confiança de que Deus fala através dos superiores, guiando seus passos, mesmo quando o caminho parece obscuro. E então chegou o momento que ela havia esperado por anos. No final de 1914, Irmã Irene recebeu sua destinação, Quênia, África Oriental, um lugar onde a evangelização estava apenas começando, onde tudo estava por fazer, onde milhares de almas aguardavam sem saber que aguardavam. A despedida de Turim foi dolorosa. Deixar a Itália significava provavelmente nunca mais ver os irmãos, os amigos, as montanhas do Vale do Sabia. Naquela época, missionários partiam sem bilhete de volta. Partiam para sempre. Mas Irmã Irene não olhou para trás. Como Abraão deixando Ur, como Moisés deixando o Egito, ela seguiu o chamado sem hesitação. A viagem de navio até o Quênia levou semanas, semanas de enjoo, de calor sufocante, de saudade, mas também semanas de antecipação crescente. Cada dia que passava era um dia a menos até pisar em solo africano. Cada onda que o navio cortava a levava mais perto de seu destino. Quando finalmente a costa da África apareceu no horizonte, Irmã Irene ficou no convés, os olhos fixos naquela terra que seria seu lar até a morte. A África, o continente misterioso, selvagem, lindo. O continente onde Deus a havia chamado para plantar sementes do Evangelho. Ela não sabia, naquele momento, quanto aquela terra exigiria dela. Não imaginava as provações, o cansaço, a doença, o sacrifício extremo que viria. Mas mesmo se soubesse, teria descido daquele navio com a mesma determinação, com o mesmo amor, com a mesma certeza
de estar cumprindo a vontade de Deus. A África a aguardava e ela estava pronta. A África, que irmã Irene encontrou em 1914, não era o continente romântico das narrativas de exploradores. Era uma África convulsionada pela guerra. A Primeira Guerra Mundial, aquela carnificina que dilacerava a Europa, havia estendido seus tentáculos mortais até ali, transformando colônias britânicas e alemãs em campos de batalha. Irmã Irene mal teve tempo de se adaptar ao calor sufocante, ao idioma desconhecido, à comida diferente. Sua missão foi definida imediatamente: hospitais militares. Mas chamar aqueles lugares de hospitais era generosidade excessiva. Eram, na verdade, depósitos humanos, armazéns improvisados onde se amontoavam os carregadores. Homens africanos alistados à força para transportar material de guerra nas costas, atravessando savanas e florestas, servindo a uma guerra que não era deles, morrendo por causas que não compreendiam. O primeiro hospital onde Irene serviu foi em Voi. A visão a golpeou como um soco no estômago. O fedor chegou antes mesmo de entrar no barracão imenso. Era um cheiro que agredia as narinas e ficava grudado na garganta. O odor doentio de feridas infectadas, de disenteria, de corpos suados e febris amontoados sem ventilação adequada. Dentro, o cenário era ainda pior. Centenas de homens jaziam em esteiras no chão ou em camas improvisadas. Gemidos em dezenas de línguas e dialetos diferentes criavam uma sinfonia macabra de sofrimento. Alguns tremiam com malária, outros ardiam em febre tifoide. Havia os que tossiam sangue, os que haviam perdido membros, os que definhavam lentamente com doenças indefiníveis que os médicos nem tentavam diagnosticar. E entre aqueles homens moribundos circulavam médicos inescrupulosos que faziam o mínimo necessário, supervisores cruéis que tratavam os doentes como animais e a indiferença generalizada de quem já havia perdido a capacidade de se chocar com o sofrimento humano. Irmã Irene tinha 23 anos. Era pequena, frágil na aparência, vinda de uma vila italiana onde o maior hospital provavelmente tinha 10 camas. Qualquer pessoa sensata teria fugido daquele inferno. Qualquer pessoa normal teria pedido transferência, alegado incapacidade, desistido diante do impossível. Mas Irene não era pessoa comum. Ela olhou para aquele mar de sofrimento e viu não carregadores anônimos, não corpos descartáveis em uma guerra absurda. Viu Cristo. Cristo flagelado, Cristo coroado de espinhos, Cristo crucificado. E se Cristo estava ali, ela também precisava estar. Começou imediatamente, arregaçou as mangas do hábito e mergulhou no trabalho. Suas mãos delicadas, que conheciam apenas as tarefas domésticas de anfo, aprenderam a lavar feridas purulentas. Seus dedos, que haviam bordado e cozido roupas limpas, agora retiravam curativos encharcados de pus e aplicavam novos. Seu estômago, que se revoltava com o fedor, aprendeu a se controlar enquanto ela alimentava pacientes na boca, colherada por colherada, com uma paciência infinita. Os dias se fundiam em uma rotina extenuante. Acordar antes do amanhecer para oração. Depois, horas e horas no hospital. Lavar, medicar, enfaixar. Distribuir remédios escassos. Segurar mãos de moribundos. Fechar olhos dos que partiam. Tentar arrancar um sorriso dos que ainda tinham força para sorrir. E sempre, sempre rezando, rezando enquanto trabalhava, transformando cada gesto em oração, cada curativo em ato de amor. A princípio, os africanos desconfiavam dela. Era uma mulher branca, vestida estranhamente com aquele hábito comprido. Representava os colonizadores, os opressores, mas a desconfiança começou a derreter diante daquela bondade inexplicável. Irmã Irene não tratava ninguém como inferior. Tocava feridas que outros mal suportavam ver. Sorria para quem há muito não via um sorriso.
Falava com gentileza desconcertante, mesmo quando não era compreendida, e ela tinha pressa em aprender, pressa de se comunicar, de consolar, de evangelizar. Com determinação impressionante, começou a estudar línguas africanas. Swahili primeiro, depois Kikuyu e fragmentos de outros dialetos. Sentava-se ao lado dos pacientes e apontava para objetos, repetindo palavras até memorizá-las. Carregava um caderninho onde anotava vocabulário. À noite, à luz de vela, decorava frases. E conforme aprendia, começava a falar de Jesus. Contava histórias simples sobre o Deus que se fez homem, que curou doentes, que amou até morrer na cruz. Para aqueles homens abandonados, tratados como gado, a ideia de um Deus que os amava individualmente, que conhecia seus nomes, que se importava com seu sofrimento, era revolucionária. Jesus conhece você, dizia a irmã Irene, segurando a mão de um carregador febril. Ele vê suas lágrimas, ele sente sua dor e ele te ama. Muitos choravam ao ouvir isso. Nunca ninguém lhes havia dito que eram amados. Nunca ninguém os havia tratado como seres humanos dignos de respeito. E aquela mulher pequena, com seu sorriso suave e suas mãos cuidadosas, estava revelando-lhes um Deus completamente diferente dos deuses que conheciam. De Voi, irmã Irene foi transferida para Kilwa e depois para Dar es Salaam, na Tanzânia. Cada hospital era uma variação do mesmo pesadelo, mas em cada um ela deixava marcas. Sua caridade pessoal era tão evidente, tão radical, que até os corações mais endurecidos se amoleciam. Médicos inescrupulosos que a princípio riam de sua devoção começavam a tratá-la com respeito. Supervisores cruéis baixavam a voz na presença dela. Muçulmanos céticos admitiam nunca ter visto tal bondade. E os africanos? Os africanos a amavam com um amor que transcendia palavras. Para eles, ela não era apenas uma enfermeira. Era um anjo. Era a prova viva de que Deus não os havia esquecido. Durante aqueles anos de 1914 a 1920, irmã Irene administrou aproximadamente 3.000 batismos. 3.000. Cada um deles, batismo in articulo mortis. Batismo à beira da morte, quando não havia tempo para catecumenato prolongado. Apenas a urgência de apresentar aquela alma a Cristo antes que partisse para a eternidade. Quantas vezes ela se ajoelhou ao lado de uma cama, derramou água sobre uma cabeça febril e pronunciou as palavras sagradas. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quantas vezes viu o último suspiro de um homem que minutos antes havia recebido o sacramento que o fazia filho de Deus? Quantas vezes chorou lágrimas silenciosas por aqueles que partiam, mas também lágrimas de alegria, porque sabiam que os encontraria novamente no céu. Os soldados e enfermeiros a chamavam de um anjo de freira. E realmente havia algo angelical naquela presença constante, naquela disposição incansável para servir, naquele amor que não fazia acepção de pessoas. Ela não perguntava a religião, a tribo, a origem. Via apenas irmãos em Cristo, alguns já batizados, outros aguardando o batismo, mas todos dignos de amor. À noite, quando finalmente podia descansar, irmã Irene escrevia cartas para Turim, para as irmãs em formação, compartilhando suas experiências, mas nunca se queixava. Nunca mencionava o cansaço que devia ser monumental. Falava apenas da alegria de servir, da beleza de ver almas conhecendo Cristo, da gratidão por poder participar da obra missionária. Em uma dessas cartas escreveu: aqui há tanto sofrimento, mas também tanta graça. Cada dia vejo Cristo nos rostos daqueles a quem sirvo e descobri que não há maior felicidade do que amar como Ele amou. 6 anos nos hospitais militares, 6 anos vivendo naquele inferno transformado em trampolim para o céu.
6 anos plantando sementes de fé em solo africano. Quando a guerra finalmente terminou e os hospitais militares começaram a fechar, Irmã Irene havia se tornado lenda entre os africanos. Seu nome era pronunciado com reverência. Sua bondade era narrada em histórias que passavam de boca em boca. Mas Deus tinha outros planos para ela. A próxima etapa de sua missão estava para começar. E seria em Gekonde, nas colinas verdejantes do Quênia, que Irmã Irene viveria seus anos mais frutíferos e também seus últimos. As colinas de Gekonde ondulavam em verde interminável sob o céu africano. Era 1920 e Irmã Irene chegava a um ambiente completamente diferente dos hospitais militares. Aqui não havia guerra, não havia carregadores moribundos amontoados em barracões. Havia, em vez disso, uma comunidade rural Kikuyu, com suas tradições ancestrais, suas desconfianças em relação aos missionários brancos e sua indiferença inicial ao Evangelho. A missão de Gekonde era modesta, uma capela simples, algumas construções básicas, uma escola que mal funcionava. O entusiasmo pela evangelização era baixo. As pessoas vinham ocasionalmente, mais por curiosidade do que por convicção. Os pais relutavam em enviar filhos para a escola. A conversão de adultos era rara, mas Irmã Irene não se deixou desanimar. Ela havia aprendido nos hospitais militares que o amor paciente eventualmente quebra todas as barreiras. E assim, com sua vivacidade característica, começou a percorrer as colinas da região. Todos os dias ela caminhava. Subia e descia aquelas colinas verdes, visitando aldeias dispersas, batendo em portas de cabanas de barro e palha, convidando pessoas para a escola e para o catecismo. Suas pernas deviam doer no final do dia. O sol tropical devia queimar sua pele. A frustração de tantas rejeições devia pesar no coração, mas ela continuava, sempre com um sorriso, sempre com gentileza, sempre persistente como água que, gota a gota, perfura a rocha mais dura. E gradualmente as pessoas começaram a responder. Não por causa da teologia que ela ensinava, a maioria mal entendia os conceitos cristãos. Respondiam por causa dela. Por causa daquela mulher extraordinária que os tratava como ninguém jamais os havia tratado. Quando alguém adoecia, Irmã Irene aparecia, trazia remédios, preparava cataplasmas, ficava ao lado do doente horas a fio. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto e havia complicações, Irene era chamada. Suas mãos habilidosas, que haviam tratado feridas de guerra, agora ajudavam a trazer vida ao mundo. Quando uma criança era abandonada, prática infelizmente comum em algumas circunstâncias tribais, Irene a resgatava, cuidava dela, encontrava uma família que a acolhesse. Os africanos começaram a chamá-la de Niata. Na língua Kikuyu, a palavra carregava camadas profundas de significado. Niata era a mulher de toda compaixão, misericórdia e bondade. Era a mãe que todos desejavam ter. Era a expressão humana da ternura maternal de Deus. Nunca encontramos outra como ela, diziam os anciãos da tribo, balançando a cabeça em admiração. E era verdade. Irmã Irene era única. Sua dedicação não era profissional, era pessoal, visceral, total. Ela não cuidava dos africanos porque era seu trabalho. Cuidava porque os amava, genuína e profundamente. A escola de Gekonde começou a florescer. Crianças que antes passavam o dia cuidando de cabras, agora aprendiam a ler e escrever. Irmã Irene ensinava com criatividade e alegria, transformava lições em histórias, usava exemplos da vida cotidiana africana para explicar verdades do Evangelho, cantava com os alunos, ria com eles e sempre os tratava com dignidade. Para os padrões missionários da época, sua abordagem era revolucionária. Muitos missionários mantinham distância dos nativos, convencidos de sua superioridade cultural. Mas Irene não. Ela respeitava a cultura Kikuyu,
aprendeu suas músicas, apreciou suas danças, admirou sua conexão com a terra. Não veio para destruir, mas para aperfeiçoar. Não para substituir, mas para completar. Jesus não é estrangeiro aqui, ela dizia aos seus alunos. Ele ama os Kikuyu tanto quanto ama os italianos. Ele fala Kikuyu. Ele entende seus corações. E conforme os anos passavam em Gyekonde, Irmã Irene também se tornou mentora de jovens irmãs missionárias que chegavam para treinamento. Mulheres recém-chegadas da Europa, assustadas com o calor, com as doenças tropicais, com a vastidão da tarefa, encontravam nela uma fonte de encorajamento. Não tenham medo, dizia-lhes Irene. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Cada dificuldade é uma oportunidade de confiar mais nele. Cada desafio é um convite para amar mais profundamente. Elas ensinavam não apenas técnicas de catequese ou enfermagem, mas principalmente como amar, como ver Cristo no rosto do leproso, como ser paciente com a lentidão das conversões, como perseverar quando tudo parece inútil, como morrer para si mesma diariamente para que Cristo pudesse viver através dela. Mas o trabalho em Gyekonde não era apenas local. Irmã Irene mantinha correspondência com seus filhos africanos, aqueles que havia batizado nos hospitais militares e que agora viviam em cidades como Mombasa e Nairobi. Cartas iam e vinham. Ela perguntava sobre suas vidas, suas famílias, sua fé. Enviava notícias de parentes nas aldeias, servia como ponte entre o mundo tradicional das tribos e o mundo moderno das cidades. Algumas dessas cartas sobreviveram. São documentos comoventes, escritos em Swahili e Kikuyu improvisados, com a caligrafia cuidadosa de Irene. Em uma delas, ela escreve para um ex-paciente: "Meu querido filho em Cristo, recebi sua carta e meu coração se alegrou. Lembro-me de você, deitado naquela cama em Dar es Salaam, tão doente, mas tão desejoso de conhecer Jesus. E agora você é um homem forte, com esposa e filhos, servindo a Deus em Nairobi. Que alegria, que vitória. Continue fiel, meu filho. Nunca esqueça que Jesus te ama." Mas nem tudo era fácil em Gyekonde. Havia resistências, oposições, até hostilidade. Alguns líderes tribais viam os missionários como ameaça. Alguns professores locais, como Julius Ngari, questionavam os ensinamentos cristãos, instigavam alunos contra a irmã Irene, espalhavam desconfiança. Julius Ngari era particularmente problemático, inteligente e articulado. Ele argumentava que o cristianismo era a religião do homem branco, que os Kikuyu tinham seus próprios caminhos para Deus, que aceitar Cristo era trair os ancestrais. Seus alunos ouviam e ficavam confusos. Alguns abandonavam as aulas de catecismo, alguns ridicularizavam a irmã Irene pelas ruas de Gyekonde. Como ela reagiu? Não com raiva ou ressentimento, não excluindo Julius ou seus seguidores. Ela continuou amando, continuou servindo. E quando Julius adoeceu gravemente, quando a comunidade o evitou por medo de contágio, foi irmã Irene quem foi até sua cabana. Ela o encontrou prostrado, febril, já marcado pelos primeiros sinais da peste que assolava Gyekonde. Julius, que tanto a havia criticado, que tanto havia trabalhado contra sua missão, agora estava vulnerável, morrendo, sozinho. Irmã Irene ajoelhou-se ao lado dele, limpou seu rosto suado, deu-lhe água, segurou sua mão. "Por que você veio?" sussurrou Julius, os olhos arregalados de espanto. "Eu fui cruel com você, trabalhei contra você." Irene sorriu, aquele sorriso suave que desarmava corações. "Porque Jesus me mandou", respondeu simplesmente. "E porque eu te amo, Julius." Naqueles últimos dias de Julius Ngari, irmã Irene cuidou dele com a mesma dedicação que dedicava aos seus maiores apoiadores. Ela lhe falou de Jesus, do perdão, da misericórdia infinita de Deus. E Julius, o crítico, o opositor, o cético, abriu seu coração.
pediu o batismo, fez as pazes com Deus. Ele morreu nos braços de Irene, pacificado, salvo, transformado pelo amor que ela havia demonstrado. Mas naquele abraço final, enquanto segurava o corpo convulsionado de Július, irmã Irene não sabia que estava selando seu próprio destino. A peste que matava Július já havia passado para ela. As sementes da morte já estavam plantadas em seu corpo. Era o preço do amor. E Irene estava pronta para pagá-lo. Setembro chegou a Gicôndia em 1930, trazendo consigo aquela luminosidade especial das manhãs africanas. O ar estava perfumado com o cheiro de terra vermelha e vegetação tropical. As aves cantavam suas melodias complexas. Tudo parecia normal, exceto pela inquietação que habitava o coração de irmã Irene. No dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, ela participou de um retiro espiritual. Eram dias de silêncio, de oração profunda, de escuta atenta à voz de Deus. E durante aquele retiro, algo aconteceu no íntimo daquela mulher de 39 anos. Uma inspiração, um convite, um chamado final. Irmã Irene sentiu com clareza inequívoca que Deus lhe pedia o último e mais radical ato de amor: oferecer sua própria vida pelo bispo local e pelas missões no Quênia. Não era pedido de morte literal. Deus não pede suicídio. Era oferecimento total, disponibilidade absoluta, entrega sem reservas. Era dizer a Deus: se for tua vontade me levar, aceito. Toma minha vida como sacrifício para que outros vivam. Durante dias, ela lutou com esse chamado. Não por medo ou relutância, mas por prudência. Seria inspiração genuína ou apenas emoção do retiro? Como ter certeza? Ela rezou, jejuou, meditou. E a certeza só crescia. Finalmente, procurou sua superiora. A conversa deve ter sido extraordinária. Uma mulher jovem e saudável, dizendo à sua líder que Deus lhe pedia para oferecer sua vida. A superiora, mulher sábia, não tomou a decisão levianamente. Ela também rezou, ponderou, buscou discernimento. Em 17 de outubro de 1930, relutantemente, a superiora deu seu consentimento. Irmã Irene poderia fazer aquela oferenda total. Foi um sim que deve ter custado lágrimas, porque aquela superiora sabia o que estava perdendo. Não apenas uma missionária excelente, mas uma filha amada. 9 dias depois, em 26 de outubro, domingo, irmã Irene acordou sentindo-se estranha. Um mal-estar indefinido, calafrios leves. Pensou ser apenas cansaço e continuou suas atividades normais. Rezou, foi à missa, cuidou de alguns doentes. Mas conforme o dia avançava, os calafrios pioravam. À tarde, teve que se deitar. A febre começou a subir. O corpo que havia servido tão incansavelmente durante 16 anos na África começava a falhar. As irmãs da missão a cercaram, preocupadas. Chamaram o médico mais próximo, mas Gicôndia era remota. A ajuda médica adequada estava longe. Durante a noite, a febre disparou. Irmã Irene delirava, falava em italiano, em Kikuyu, em Swahili, as línguas de sua vida missionária misturando-se em seu cérebro febril. Mas mesmo no delírio, rezava. Fragmentos de orações escapavam de seus lábios. Jesus, te amo, aceito. As irmãs fizeram vigília ao seu lado. Aplicavam compressas frias na testa ardente. Tentavam fazê-la beber água. Rezavam o rosário em voz baixa. E choravam, porque sabiam que estavam perdendo sua niata. A notícia espalhou-se rapidamente por Gicôndia. Os africanos começaram a chegar à missão. Homens e mulheres que ela havia ensinado, crianças que haviam sido suas alunas, doentes que ela havia curado. Ajoelhavam-se do lado de fora da casa, rezando em Kikuyu, cantando hinos que ela lhes havia ensinado. Niata está morrendo, diziam uns aos outros, as vozes embargadas de emoção. Nossa mãe está nos deixando. Durante 5 dias, irmã Irene lutou.
Seu corpo pequeno, consumido por anos de trabalho árduo e então atacado pela peste virulenta, ainda resistia. Mas ela não estava lutando para viver, estava lutando para morrer bem, para fazer de sua morte uma última oferenda de amor. Nos momentos de lucidez, pedia perdão às irmãs por qualquer ofensa que pudesse ter cometido. Agradecia por anos de companheirismo, enviava mensagens de amor para suas filhas africanas, para os convertidos espalhados pelo Quênia, para sua família distante na Itália. Digam-lhes que fui feliz, sussurrou ela uma vez. Digam-lhes que não troquei nenhum dia de minha missão por qualquer tesouro do mundo. Digam-lhes que vale a pena. Tudo vale a pena quando se ama a Cristo. Na manhã de 31 de outubro de 1930, quando o sol nascente pintava de ouro as colinas de Gekondi, irmã Irene entrou em coma. Sua respiração tornou-se irregular, superficial. As irmãs intensificaram as orações. Do lado de fora, os africanos cantavam mais alto, como se pudessem impedir com suas vozes que sua mãe partisse. Por volta do meio-dia, com a luz do sol africano inundando o quarto, irmã Irene abriu os olhos pela última vez. Seu olhar estava límpido, livre do delírio. Por um momento, pareceu ver algo ou alguém que as outras não podiam ver. Um sorriso minúsculo curvou seus lábios secos. Jesus, sussurrou ela, e então simplesmente parou de respirar. Irmã Irene Stephanie, Niata, a mãe de misericórdia, tinha 39 anos. Havia passado 18 desses anos na África. Toda sua juventude, toda sua força, toda sua vida adulta. Havia batizado 3.000 pessoas, havia curado incontáveis doentes, havia ensinado centenas de crianças, havia amado sem medida. A dor que se abateu sobre Gekondi era palpável. Os africanos choravam abertamente, sem vergonha. Homens fortes que nunca haviam derramado lágrimas, agora soluçavam. Mulheres rasgavam suas vestes em sinal de luto. Crianças perguntavam quando a professora voltaria, sem entender que ela jamais voltaria. Foi um africano velho que ela havia batizado anos antes em um hospital militar quem melhor expressou o que todos sentiam. Não foi a doença que a matou. O amor a matou. Ela amou tanto, deu tanto, queimou tão intensamente que seu coração não aguentou. Ela se consumiu por nós. E havia verdade naquelas palavras. Medicamente, a peste havia matado irmã Irene. Mas espiritualmente, foi mesmo o amor. Um amor tão grande, tão radical, tão totalmente doado, que consumiu sua própria portadora como vela que se derrete para dar luz. O funeral foi simples, mas imenso. Centenas de africanos caminharam quilômetros para estar presentes. Vieram de aldeias distantes, de missões afastadas, de cidades onde moravam seus filhos espirituais. Trouxeram flores silvestres, cantaram hinos em Kikuyu, derramaram lágrimas que regavam o solo africano que ela tanto amara. Enterraram-na na missão de Matari, perto de Nyeri, em solo africano. Era apropriado. Ela havia deixado a Itália para sempre, e aquela terra vermelha do Quênia, banhada por seu suor e agora guardando seus ossos, era verdadeiramente sua pátria. Sobre seu túmulo, alguém colocou uma cruz simples de madeira. E aos pés dessa cruz, durante meses, anos, décadas, africanos continuariam depositando flores, acendendo velas, sussurrando orações. Porque Niata podia ter morrido, mas sua memória, seu amor, seu exemplo permaneciam vivos. A morte de irmã Irene em 1930 poderia ter sido o fim da história. Mais uma missionária que deu sua vida na África, mais uma cruz em um cemitério remoto, mais uma memória que gradualmente se desvanece com o tempo. Mas com os santos, a morte não é fim, é começo. Os africanos que ela havia tocado não a esqueceram. Não podiam esquecer. Como esquecer a mulher que os havia amado quando ninguém mais amava?
Como esquecer Niata, que havia lavado suas feridas, segurado suas mãos na morte, batizado seus filhos, ensinado suas crianças? Histórias sobre ela passavam de geração em geração. Avós contavam aos netos sobre a freira italiana que falava Kikuyu com sotaque engraçado, mas coração imenso. Mães diziam às filhas: seja como Niata, ame sem medir, sirva sem cansar, dê sem esperar retorno. As missionárias da Consolata continuaram sua obra em Ghekonde e além. Novas irmãs chegavam da Itália, mas todas ouviam sobre Irmã Irene. Seu exemplo se tornara lenda fundadora, inspiração constante. Seja como Irmã Irene, diziam as superioras às noviças. Ame como ela amou. E conforme os anos passavam, através da Segunda Guerra Mundial, da independência do Quênia em 1963, das transformações políticas e sociais do continente, a memória de Irene não apenas persistia, mas crescia. Pessoas que nunca a haviam conhecido pessoalmente sentiam-se tocadas por sua história, rezavam em seu túmulo, pediam sua intercessão. Em 1984, mais de 50 anos após sua morte, a Igreja iniciou oficialmente o processo de investigação para sua possível beatificação. A investigação diocesana abriu em 30 de março daquele ano em Nieri, a mesma cidade perto de onde ela havia morrido. Testemunhas foram chamadas, algumas com 80, 90 anos, que ainda se lembravam dela com clareza cristalina. Ela era santa, declaravam todas. Sabíamos mesmo quando ela estava viva. Não era como outras pessoas. Havia algo diferente nela, algo que vinha de Deus. A investigação foi minuciosa. Documentos foram examinados, cartas foram lidas, testemunhos foram gravados, milagres alegados foram investigados. A Igreja não se apressa em declarar santos. Cada detalhe é escrutinizado, cada alegação é testada. Por anos, o processo avançou lentamente através dos trâmites burocráticos do Vaticano. Em 1993, os documentos foram validados. Em 2010 e 2011, consultores teológicos e cardeais examinaram as evidências. E, finalmente, em 2 de abril de 2011, o Papa Bento XVI autorizou a promulgação do decreto declarando Irmã Irene Stefani Venerável. Venerável, o primeiro degrau oficial rumo aos altares. Um reconhecimento de que ela havia vivido as virtudes cristãs em grau heróico. Mas para a beatificação, o próximo passo, era necessário um milagre comprovado, obtido por sua intercessão. E então veio Nipepe, Moçambique, janeiro de 1989. O país sangrava em guerra civil. Forças do governo combatiam rebeldes da Renamo em conflito brutal que já durava anos. Aldeias eram atacadas, famílias eram separadas, inocentes morriam diariamente. Era cenário de caos, terror e desespero. Na pequena vila de Nipepe, a manhã de 10 de janeiro começou com celebração eucarística. Apesar da guerra, apesar do perigo, os católicos locais haviam se reunido para a missa. A igreja estava lotada, não apenas com paroquianos regulares, mas com catequistas e líderes paroquiais que haviam vindo de aldeias vizinhas para a reunião pastoral. Famílias inteiras estavam presentes. Eram aproximadamente 6 da manhã quando os primeiros tiros ecoaram. O som inconfundível de conflito armado, cada vez mais próximo, pânico imediato. A igreja foi rapidamente cercada por combatentes. Nunca ficou claro de qual facção, mas isso pouco importava para quem estava sitiado. 270 pessoas, incluindo dezenas de crianças, ficaram barricadas dentro da igreja sob ameaça de morte. Do lado de fora, homens armados gritavam, atiravam ocasionalmente para o alto, mantinham o cerco. Não podiam sair. Tentar fugir significava ser morto. Horas passavam. A manhã se transformou em tarde, a tarde em noite. As crianças choravam de fome e principalmente de sede. Moçambique em janeiro é sufocantemente quente.
Verão no hemisfério sul, calor que suga a umidade do corpo. E ali, 270 pessoas amontoadas em igreja, sem ventilação adequada, o calor era insuportável. A sede tornou-se urgência desesperada. Crianças pequenas gemiam, bebês choravam ininterruptamente, anciãos sentiam-se desmaiar. A desidratação é morte lenta, mas certa, especialmente naquele calor implacável. Bernard Boanaissa, o chefe dos catequistas, olhou ao redor em desespero, e então seu olhar caiu sobre a pia batismal. Era uma bacia simples, com capacidade máxima de 12 litros. Além disso, estava rachada em vários lugares. Não era incomum ver água vazando daquelas rachaduras depois de batismos. E para complicar, batismos haviam sido administrados 2 dias antes, em 8 de janeiro. Quanto restava? Talvez 5, 6 litros no máximo. Bernard fez os cálculos mentalmente. 270 pessoas, 5 litros de água. Menos de uma colherada per capita. Ridículo, mas era tudo que tinham. Por favor, sussurrou ele para Deus. Se é tua vontade, faz essa água ser suficiente. Mas como distribuir tão pouca água para tantos? Como decidir quem bebe primeiro? As crianças, os doentes? Haveria brigas, conflitos, caos. Foi então que um dos missionários presentes teve uma ideia. Ele estava lendo, durante aqueles dias de espera pela reunião pastoral, uma biografia de irmã Irene Stephanie. Conhecia sua história, sua vida de sacrifício na África, sua morte prematura. E naquele momento de desespero, sentiu inspiração clara. Vamos rezar, disse ele em voz alta. Vamos pedir a intercessão de irmã Irene Stephanie. Ela amou a África. Ela morreu pela África. Ela entende nosso sofrimento. Vamos pedi-la que interceda por nós diante de Deus. Alguns olharam céticos. Quem era essa Irene Stephanie? Nunca haviam ouvido falar dela. Mas naquele momento, qualquer esperança era bem-vinda. Então juntos começaram a rezar. Irmã Irene, tu que deste tua vida por amor à África, olha para nós. Vê nosso sofrimento, vê nossa sede. Intercede por nós diante de Jesus, ajuda-nos. Bernard foi o primeiro a se aproximar da pia batismal. Com um copo improvisado, retirou água e bebeu. Passou o copo para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E a água continuava ali. Criança após criança bebeu. Cada adulto tomou um gole, depois 2. Os mais sedentos beberam mais. Bernard olhava para a pia batismal incrédulo. O nível da água parecia não baixar. Era impossível, fisicamente impossível. Mas estava acontecendo. 3 dias e meio durou o cerco. 84 horas de terror, calor, fome, mas não sede. A água da pia batismal fluía constantemente. Não apenas permanecia no mesmo nível, parecia estar jorrando, como se fonte oculta a alimentasse. As rachaduras que sempre vazavam, agora não vazavam nada. A bacia estava cheia. Na tarde de 12 de janeiro, os tiros cessaram. Os combatentes, por razões que nunca foram explicadas, retiraram-se. Na manhã seguinte, as 270 pessoas puderam finalmente sair da igreja. Desnutridas, exaustas, traumatizadas, mas vivas. Todas vivas. E na pia batismal ainda havia água. Bernard e os outros sabiam que haviam presenciado algo extraordinário. Não era apenas sorte ou coincidência. Era milagre. E estava conectado àquelas orações fervorosas à irmã Irene Stephanie. Quando anos depois a igreja investigou o caso, especialistas foram chamados. Hidrologistas, engenheiros, físicos examinaram a pia batismal, mediram sua capacidade, verificaram as rachaduras, fizeram todos os cálculos possíveis. A conclusão foi unânime, não havia explicação natural. 12 litros no máximo era a capacidade daquela bacia rachada. E mesmo que estivesse completamente cheia, o que não estava,
seria matematicamente impossível matar a sede de 270 pessoas durante 3 dias e meio. Em 31 de outubro de 2013, exatamente 83 anos após a morte de irmã Irene, a Comissão Técnica da Congregação para as Causas dos Santos declarou oficialmente: a multiplicação das águas em Nipep era cientificamente inexplicável. Em 4 de fevereiro de 2014, consultores teológicos confirmaram: havia conexão clara entre as orações dos sitiados e a intercessão de irmã Irene. Não era coincidência, era milagre. E em 12 de junho de 2014, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto. O evento em Nipep devia ser considerado milagroso, obtido pela intercessão da venerável Irene Stefani. O caminho estava aberto para a beatificação. 23 de maio de 2015, Nyeri, Quênia. O campus da Universidade Dedan Kimathi transformara-se em santuário ao ar livre. Dezenas de milhares de pessoas, algumas estimativas falam em 50 mil, haviam se reunido para testemunhar um momento histórico. A primeira beatificação realizada na África após as novas normas litúrgicas. O sol nascente pintava o céu de laranja e rosa. No palco montado para a ocasião, bispos vestidos de branco, padres com suas vestes solenes e uma multidão de missionárias da Consolata esperavam ansiosamente. Mas quem encheu o campus foram os africanos, quenianos principalmente, mas também moçambicanos, tanzanianos, vindos de todo o leste africano. Muitos haviam viajado durante dias para estar ali. Alguns eram descendentes daqueles 3.000 que Irene havia batizado nos hospitais militares. Outros eram netos e bisnetos dos alunos que ela ensinara em Gikondi. Todos sentiam conexão pessoal com aquela mulher, cuja vida os havia tocado através das gerações. Carregavam cartazes com sua foto, aquela imagem familiar de irmã Irene jovem, com o hábito das missionárias da Consolata, o olhar sereno e determinado. Cantavam hinos em Kikuyu, Swahili, inglês. Dançavam com aquela alegria característica das celebrações africanas. Não era evento solene e sisudo, era festa, jubilação, celebração de vitória. Às 10 horas, o cardeal Policarpo Pengo, arcebispo de Dar es Salaam, na Tanzânia, entrou solenemente. Como delegado papal, ele presidiria a cerimônia. Mas todos sabiam, a verdadeira protagonista era Irene. A missa começou, leituras, orações, cantos, tudo levando ao momento central, a leitura do decreto papal de beatificação. O cardeal Pengo, sua voz amplificada pelos alto-falantes, leu solenemente em latim e depois em inglês. Nós, atendendo aos desejos de nosso irmão John Njue, arcebispo de Nyeri, de muitos outros irmãos no episcopado e de muitos fiéis, depois de termos ouvido o parecer da Congregação para as Causas dos Santos, com nossa autoridade apostólica, concedemos que a venerável serva de Deus, Irene Stefani, professa do Instituto das Irmãs Missionárias da Consolata, doravante seja chamada Beata. Um rugido subiu da multidão. 50.000 vozes gritando, celebrando, chorando de alegria. Beata! Sua niata era agora Beata Irene Stefani. A Igreja Universal reconhecia oficialmente o que eles sempre haviam sabido, que aquela mulher era santa. Uma imensa imagem de Irene foi descerrada no palco. Flores foram colocadas aos pés de seu retrato. O coro entoou o Te Deum, o antigo hino de ação de graças. E por todo aquele campus, lágrimas escorriam livremente. Lágrimas de gratidão, de orgulho, de reconhecimento. Durante sua homilia, o cardeal Pengo falou sobre a vida de Irene, mas também sobre seu significado para a África moderna. Beata Irene, disse ele, veio da Itália, mas tornou-se verdadeiramente africana. Ela não impôs cultura estrangeira, mas abraçou a cultura que encontrou. Aprendeu as línguas, respeitou os costumes, amou as pessoas.
E assim, ela nos mostra como deve ser a evangelização. Não destruição, mas diálogo. Não imposição, mas amor. Ele também falou sobre Nipep, sobre o milagre que abria caminho para aquela beatificação. Água, disse ele, água multiplicada milagrosamente. Que símbolo perfeito para a beata Irene. Ela passou a vida saciando a sede, sede física dos doentes, sede espiritual dos não evangelizados. E mesmo depois de morta, continua saciando nossa sede, nossa necessidade de esperança, nossa busca por exemplos de santidade. Após a missa, aconteceu outro momento profundamente significativo: a trasladação dos restos mortais de Irene. Durante 85 anos, ela havia descansado na pequena capela de Matari. Mas agora, como beata, seus restos seriam transferidos para a Catedral de Nieri, dedicada apropriadamente à Virgem Consolata, a mesma advocação mariana do instituto ao qual Irene pertencera. O caixão com seus ossos foi carregado em procissão solene. Milhares caminharam atrás, cantando, rezando, jogando flores. Era a jornada de apenas alguns quilômetros, mas levou horas porque tanta gente queria participar, tocar o caixão, estar presente naquele momento histórico. Na catedral, o caixão foi colocado em local de honra. Ali, sob o olhar maternal da Virgem Consolata, descansariam os ossos daquela que se tornara ícone da misericórdia. E diariamente, peregrinos viriam rezar, pedir intercessão, agradecer graças recebidas. A memória litúrgica da beata Irene foi fixada para 31 de outubro, exatamente o dia de sua morte. Ou, como a igreja prefere dizer, seu dies natalis, seu dia de nascimento para o céu. Cada ano, naquela data, a igreja no Quênia e as missionárias da Consolata mundo afora celebrariam sua memória, contariam sua história, renovariam o compromisso de viver como ela viveu. Mas a história não termina com a beatificação. Na verdade, em muitos sentidos, apenas começava nova fase. Porque agora, Beata Irene não era mais apenas memória local ou inspiração para um instituto religioso específico. Era patrimônio da Igreja Universal, exemplo para todos os continentes, intercessora cujo auxílio podia ser invocado legitimamente por católicos em toda parte. E as histórias, as lendas, os relatos de sua intercessão começaram a se multiplicar. Em aldeias do Quênia, mães contam que quando seus filhos adoecem gravemente e elas rezam a Beata Irene, as crianças melhoram misteriosamente. É Niata, dizem com certeza. Ela ainda cuida de nossas crianças. Em Gekonde, onde ela trabalhou por 10 anos, ainda existe a escola que ela fundou, agora moderna e expandida, mas mantendo seu nome. Alunos aprendem sua história. Professores a invocam como patrona e dizem que às vezes, nas primeiras horas da manhã, quando o orvalho ainda cobre as colinas verdes, pode-se quase vê-la caminhando pelos mesmos caminhos que percorria, indo visitar aldeias, chamar crianças para a escola. São lendas, é claro. Piedosas histórias que expressam amor e devoção, mas apontam para a verdade mais profunda. Beata Irene permanece presente na consciência africana de maneira única. Ela se tornou parte da identidade católica do Quênia, símbolo do melhor da missão cristã. As missionárias da Consolata viram renovação em suas vocações após a beatificação. Jovens mulheres, inspiradas pela história de Irene, candidatam-se ao instituto. Quero ser como ela, dizem. Quero amar como ela amou, servir como ela serviu. E não apenas na África. Na Itália, em Anfo, aquela pequena vila nas montanhas onde tudo começou, existe agora um santuário dedicado à Beata Irene. Sua casa natal foi transformada em local de peregrinação. Italianos, especialmente da região de Brescia, vêm honrar sua conterrânea que levou a fé italiana para terras distantes e ali se tornou santa. Pinturas e ícones de Beata Irene começaram a aparecer.
Artistas a retratam de várias maneiras. Às vezes, em seu hábito religioso, sempre com expressão de ternura, frequentemente cercada por crianças africanas ou segurando as mãos de um doente. Em alguns ícones, ela carrega uma pia batismal, referência ao milagre de Nipepe. Em outros, segura uma cruz, símbolo de seu sacrifício. Uma das representações mais populares a mostra ajoelhada ao lado de um africano enfermo, uma mão no ombro dele, o olhar voltado para o crucifixo na parede. É a imagem que captura a essência de sua vida, mediadora entre o sofrimento humano e a misericórdia divina. Moçambique, onde ocorreu o milagre que levou à sua beatificação, mantém devoção especial. A igreja de Nipepe tornou-se santuário informal. A pia batismal, aquela mesma pia rachada onde a água se multiplicou, é venerada como relíquia. Peregrinos vêm de longe, tocam-na com reverência, enchem pequenos recipientes com água benta como lembrança. E continuam chegando relatos de curas, conversões, graças obtidas. Uma mulher estéril que engravidou após novena, a Beata Irene. Um casamento à beira do divórcio que se reconciliou depois de rezarem juntos, pedindo sua intercessão. Um jovem perdido no vício que encontrou forças para se recuperar ao ler sua biografia. Serão milagres no sentido estrito que a Igreja exige para a canonização. Talvez não todos. Investigação rigorosa é necessária para confirmar cada caso, mas apontam para a realidade inegável. Beata Irene continua ativa, continua intercedendo, continua demonstrando que o amor não morre. Na Itália, o processo de canonização já avançou. Para que ela seja declarada Santa Irene Stefani, o passo final, é necessário um segundo milagre comprovado, ocorrido após a beatificação. Investigadores examinam diversos casos. Talvez em alguns anos haverá nova celebração, nova festa, nova elevação aos altares. Mas para os africanos que a conheceram, através das histórias passadas de geração em geração, essas formalidades eclesiásticas são quase irrelevantes. Para eles, Nyata sempre foi santa, desde o momento em que ela lavou sua primeira ferida nos hospitais militares, desde que aprendeu Kikuyu para falar de Jesus, desde que morreu consumida de amor. Mais de 90 anos se passaram desde aquela manhã de outubro de 1930, quando irmã Irene Stefani deu seu último suspiro em Gekonde. Quase um século de mudanças radicais. A África que ela conheceu, colonial, tradicional, largamente não evangelizada, transformou-se completamente. O Quênia é nação independente. As tribos se modernizaram. Gekonde tem eletricidade, internet, escolas modernas. Mas o amor de Beata Irene permanece relevante. Seu exemplo continua desafiando, inspirando, chamando. Em um mundo obcecado com sucesso material, ela nos lembra que verdadeira riqueza está em dar-se aos outros. Em uma cultura que valoriza conforto e segurança, ela demonstra que viver radicalmente o Evangelho pode exigir desconforto e risco. Em uma época de racismo persistente e divisões étnicas, ela prova que o amor de Cristo transcende todas as barreiras. Ela era italiana, mas tornou-se africana. Era branca, mas foi amada por negros. Era estrangeira, mas se tornou mãe. Era fraca na aparência, mas demonstrou força extraordinária. Era mulher em época de dominação masculina, mas conquistou o respeito universal. Era jovem quando morreu, mas deixou legado eterno. Sua vida responde a perguntas que toda geração precisa responder. O que realmente importa? Como devo viver? Por que estou aqui? E suas respostas são claras. O amor importa. Viva doando-se totalmente. Você está aqui para servir. Para aqueles que se sentem chamados à missão, seja em terras distantes ou no próprio bairro. Beata Irene é patrona e modelo. Ela demonstra que missão não é sobre impor cultura, mas sobre amar pessoas.
Não sobre conversões forçadas, mas sobre testemunho autêntico. Não sobre números e estatísticas, mas sobre corações transformados um de cada vez. Para aqueles que sofrem doença, pobreza, solidão, ela é intercessora poderosa, porque ela conheceu sofrimento, viveu entre os que sofrem, morreu jovem, consumida por peste, ela entende, e do céu continua consolando como fez na terra. Para aqueles que buscam santidade em meio à vida comum, ela mostra o caminho. Não teve êxtases místicos ou estigmas visíveis. Não fez penitências extraordinárias ou teve visões sobrenaturais. Sua santidade estava no amor diário, paciente, persistente, no cuidado com o próximo doente, na gentileza repetida 1000 vezes, no sorriso oferecido mesmo quando cansada, no perdão dado a quem a ofendeu. Essa é a santidade acessível a todos, a santidade do amor ordinário vivido extraordinariamente. E talvez seja por isso que Beata Irene continua tão amada, tão relevante, tão atual, porque ela não parece distante ou inatingível. Parece irmã mais velha, amiga próxima, mãe amorosa, Niata, mãe de misericórdia. Seus ossos descansam na Catedral de Nieri, sob o olhar da Virgem Consolata, mas seu espírito vive onde quer que alguém ame sem medir, sirva sem cansar, dê sem esperar retorno. Vive em cada enfermeira que cuida pacientemente de doentes difíceis, em cada professora que ensina com dedicação crianças desinteressadas, em cada missionária que deixa conforto para levar Cristo a lugares difíceis. Vive principalmente em todos que ouvem seu exemplo e decidem: eu também quero amar assim, eu também quero me doar completamente, eu também quero que digam de mim no final: não foi a doença que a matou, foi o amor. Porque essa é a única morte que vale a pena, morrer de tanto amar. Beata Irene Stefani morreu assim em 31 de outubro de 1930 e exatamente por isso vive para sempre. Niata, Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Oração. Ó Beata Irene Stefani, Niata, Mãe de Misericórdia, que deixaste as montanhas da Itália para levar o amor de Cristo à África, ensinando-nos que não há fronteiras para a caridade e que o verdadeiro amor se expressa no serviço aos mais necessitados. Tu que cuidaste dos doentes com mãos gentis, batizaste milhares de almas sedentas de Deus e consumiste tua vida amando sem medida, intercede por nós junto a Jesus Cristo, para que também nós tenhamos a coragem de nos doar completamente, a paciência para servir com alegria, a fé para perseverar nas dificuldades e o coração cheio de compaixão pelos que sofrem. Alcança-nos de Deus as graças de que necessitamos, especialmente, faça aqui seu pedido. Fortalece nossa fé, aumenta nossa esperança e inflama em nós a caridade que te consumiu. Ajuda-nos a ver Cristo no rosto de cada irmão, a servir com humildade e a amar até o sacrifício, para que um dia possamos também nós participar da alegria eterna ao lado dos santos. Que teu exemplo de doação total inspire nossa vida e que tua intercessão poderosa nos acompanhe em nossa jornada rumo ao céu. Amém. Minha oração. Ó Senhor, nosso Deus, em gratidão elevada, elevamos nossos corações para agradecer pela dádiva da vida e pelo privilégio de levar adiante o teu amor através das histórias que nos inspiram e transformam. Agradecemos, Pai, por nos conceder a força, a sabedoria e a coragem para compartilhar os ensinamentos do teu Evangelho por meio deste canal, que tem sido um farol de esperança e luz em meio às adversidades do mundo. Senhor, reconhecemos que cada vida é um dom precioso e somos gratos por cada momento que nos é concedido para testemunhar e propagar a tua palavra. Que cada história contada, cada mensagem de fé e cada ensinamento divino alcance os corações sedentos de amor, verdade e reconciliação.
Agradecemos-te pela inspiração que nos guia, pelas bênçãos que se multiplicam e pela oportunidade de contribuir para a divulgação do cristianismo, levando a luz do teu amor aos que buscam direção e consolo. Que através dessas narrativas possamos tocar vidas, fortalecer a fé e criar uma comunidade unida na busca pela paz e pela verdade que só tu podes oferecer. Que a tua graça continue a nos iluminar e que possamos ser instrumentos de tua misericórdia e compaixão, refletindo a beleza do teu amor em cada palavra e gesto. Em nome de Jesus, nosso Salvador, agradecemos por nos permitir participar dessa missão sagrada. Amém. A história da beata Irene Stefani é mais do que uma narrativa sobre uma missionária italiana que serviu na África. É um convite urgente para cada um de nós repensarmos o que realmente significa amar. Quando aquela menina de 13 anos, Mercedes, pronunciou as palavras "serei missionária" em sua pequena vila de Anfo, ela não estava fazendo uma declaração romântica ou impulsiva. Estava respondendo a um chamado que a consumiria completamente, que a transformaria de filha das montanhas italianas em Nyata, a mãe de misericórdia da África. Há algo profundamente desafiador em sua vida. Beata Irene não teve uma santidade distante, mística, inalcançável. Sua santidade estava nas mãos que lavavam feridas purulentas, nos pés que caminhavam quilômetros sob o sol escaldante para convidar crianças à escola, no coração que perdoava quem a perseguia e ia cuidar de seus próprios opositores em seus leitos de morte. Era uma santidade suja, cansada, suada, mas radiante de amor genuíno. Quando olhamos para o mundo hoje, tão fragmentado por ódios, racismos, indiferenças e egoísmos, a vida de Beata Irene se ergue como farol luminoso, mostrando outro caminho possível. Ela provou que uma pessoa comum, sem recursos extraordinários, sem poderes especiais, pode transformar o mundo simplesmente amando, amando concretamente, amando sacrificialmente, amando até o fim. O milagre de Nipep, aquela água que se multiplicou durante 3 dias e meio para saciar a sede de 270 pessoas sitiadas, é símbolo perfeito de quem ela foi. Beata Irene passou a vida multiplicando amor onde havia ódio, esperança onde havia desespero, vida onde havia morte, e continua fazendo isso do céu, através de sua intercessão poderosa. Pense naquela cena final. Irmã Irene, com apenas 39 anos, consumida pela peste que contraiu cuidando de Julius Ngari, o homem que havia trabalhado contra ela. Morria jovem, longe de casa, em terra estrangeira. Poderia ser tragédia, mas não foi. Foi triunfo. Porque ela havia amado completamente, dado-se totalmente, vivido plenamente. E alguém disse a verdade mais profunda sobre sua morte. Não foi a doença que a matou. O amor a matou. Quantos de nós poderemos dizer isso no final de nossas vidas? Quantos de nós teremos amado tão intensamente que o amor literalmente nos consumirá? A maioria morre de doenças físicas, acidentes, velhice. Pouquíssimos morrem verdadeiramente de amor. Beata Irene foi uma dessas raras almas. Seu legado não está apenas nos 3.000 batizados que administrou, nas centenas de crianças que ensinou, nos incontáveis doentes que curou. Seu legado está no exemplo que deixou de como viver uma vida que importa, uma vida que transcende a própria morte, uma vida que continua inspirando gerações quase um século depois. Para os jovens de hoje que buscam propósito e significado, Beata Irene responde: o propósito está em servir, o significado está em amar. Para os que sofrem e se sentem abandonados, ela sussurra: vocês não estão sozinhos, há uma mãe de misericórdia intercedendo por vocês. Para os que hesitam em responder ao chamado de Deus, por medo do custo, ela testemunha: vale a pena, cada sacrifício vale infinitamente a pena.
A Igreja, em sua sabedoria, reconheceu oficialmente em 2015 o que os africanos sempre souberam. Esta mulher era santa. Mas a beatificação não criou a santidade de Irene, apenas a declarou publicamente. Ela já era santa quando lavava feridas nos hospitais militares de Voi. Já era santa quando caminhava pelas colinas de Gekonde, convidando crianças para a escola. Já era santa quando segurava Julius Ngare, moribundo em seus braços, plantando naquele abraço mortal as sementes de sua própria morte. E hoje, seus ossos descansam na Catedral de Nieri, mas seu espírito anda livre pelo mundo, tocando corações, inspirando vocações, obtendo milagres. Cada vez que alguém escolhe amar em vez de odiar, servir em vez de ser servido, doar-se em vez de acumular, Beata Irene sorri do céu. Porque mais uma pessoa entendeu a mensagem que ela viveu. O amor é a única coisa que permanece, a única coisa que vale a pena, a única coisa que nos torna verdadeiramente humanos e verdadeiramente santos. Que sua história não seja apenas conhecida, mas vivida. Que seu exemplo não seja apenas admirado, mas imitado. Que sua intercessão não seja apenas invocada, mas confiada. E que todos nós, ao final de nossas jornadas, possamos também ter amado tanto que o amor nos tenha consumido completamente. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades, onde semanalmente são compartilhadas vidas de santos e santas que mudaram o mundo através do amor radical a Cristo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas histórias inspiradoras e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ser tocados pelo testemunho da Beata Irene Stefani. E agora, uma pergunta para você refletir e compartilhar nos comentários. Se você pudesse conversar com a Beata Irene Stefani por 5 minutos, o que você perguntaria a ela sobre sua vida de doação total na África? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e vamos criar juntos uma comunidade de pessoas inspiradas pelos santos. E antes de encerrar, quero te deixar um convite especial. Ensinar as crianças a amar Jesus nunca foi tão simples e encantador. Com o kitzinho bíblico, elas aprendem brincando, descobrem a palavra de Deus de forma leve e se aproximam da fé desde cedo. É um material lúdico, educativo e cheio de significado, que transforma a alfabetização em um verdadeiro encontro com o amor de Cristo. Descubra agora o kitzinho bíblico e clique no QR Code que aparece na tela ou no link no comentário fixado para garantir o seu. Aproveite para assistir a um dos vídeos que aparece aqui em cima, escolhido especialmente para você, com outra história incrível de santidade que certamente vai fortalecer ainda mais sua fé e inspirar sua caminhada cristã. Até o próximo vídeo e que Beata Irene Stefani interceda por todos nós.